Esdras 8, 21. Amém. Quem está feliz de estar aqui na casa de Deus hoje, diga glória a Deus. Fala aleluia. Fica ligado que hoje Deus vai falar o teu coração. Amém? Hoje é aquele dia de quebrantamento. Hoje é aquele dia que você vai entender que para você crescer, você tem que descer. Amém, Jesus? É só assim. Vamos começar hoje, a partir de hoje vai ser um mês inteiro um propósito onde eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Eu sinto isso, que eu falo assim, que tudo que nós trazemos aqui, você percebe que, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito com palavras aqui. Palavras, ensinamentos, entendimentos, está fazendo a gente crescer muito. Diga glória a Deus. Está sendo um tempo muito bom. Eu não digo só para você, para mim também, irmão, como eu tenho aprendido esse tempo aqui como pastor nessa igreja. Então aproveita, pega que Deus está dando, aquele mês todo que nós fazemos assim de um propósito, vai trazendo um crescimento, você vai crescer na fé em nome de Jesus, amém? Então pega, esse mês todo nós vamos estar num propósito aqui, olha, vai te abençoar muito, fica ligado, daqui a pouquinho eu vou explicar mais, cada domingo aqui, se eu fosse você não perdia um, amém? Nós vamos começar hoje essa campanha, para que esse mês, seja uma jornada feliz para todos nós, você vai entender já já em nome de Jesus. Esdras 8, 21, quem achou diga amém? Esdras 8, 21. Deixa eu explicar para você rapidinho o que é que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz que o povo de Deus estava cativo na Babilônia. Eles haviam desobedecido ao Senhor durante muitos anos. E Deus permitiu que a Babilônia vencesse Israel e levasse o povo de Deus cativo. E ali eles ficaram muitos anos. Se eu não me engano, foram 70 anos. Se eu não me engano, tá? Não quero errar aqui. Se eu errar, me perdoa o pastor. Mas a Bíblia diz que eles ficaram ali muito tempo, até que um dia Deus usou Neemias. Neemias vai lá, sendo um copeiro do rei, quer dizer, um mordomo, né? Deus coloca a graça nele diante do rei, de tal maneira que o rei dá para esse mordomo uma autoridade de um governador. O Neemias recebe cartas de autorização do rei para passar por países, para passar por fronteiras, para levantar uma comissão para reconstruir Jerusalém. E ele vai. Chega lá, esse copeiro, irmão, ganha do rei material, ganha do rei condição, ganha do rei mão de obra, e ele sozinho, Deus vai colocando pessoas ao lado dele, quando Deus quer fazer a obra, ele faz, diga glória a Deus. E todo jeito o inimigo tentando atrapalhar, mas em 52 dias ele reconstrói os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que então começa o povo de Deus voltar para a sua terra natal. A Bíblia diz que junto com Neemias estava Esdras. Esdras era o sacerdote. Neemias era o líder, para voltar para Jerusalém. E quando eles finalmente são autorizados a voltar, a viagem ia ser muito, muito perigosa. Não entenda, não pense você que bandido, ladrão, assaltante só existe de 10 anos para cá. Não, isso é muito tempo, sempre foi assim. Então eles teriam que ir a pé, você imagina só, aquela multidão de pessoas a pé, levando mantimento, levando muito dinheiro. A Bíblia diz que Deus havia os abençoado, com ouro, com prata e tudo, levando a sua família, e no meio do caminho iriam passar por assaltantes, iriam passar por pessoas más, por pessoas ruins, que seria fácil, eles seriam vulneráveis. Entre eles era tudo família, não tinham soldados. E o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor pedindo para que Deus desse para eles um caminho seguro. Tem tradução que você vai ver aqui que fala caminho seguro, caminho seguro, caminho direito, e a Bíblia atualizada chama de jornada feliz. O que era essa jornada feliz? É a saída da Babilônia para voltar para a terra natal. Amém, Jesus? Quem entendeu até aqui, diga amém. Então pronto, daqui a gente vai continuar. No versículo 21, diz assim, ó: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos. Presta atenção nessa palavra que eu vou falar muito sobre ela hoje. Para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito. Tem Bíblia que diz caminho seguro. Põe a atualizada para mim ali, a revista e atualizada. Ela vai falar, como eu estou chamando, né? Jornada feliz, está lá. Põe para mim, RA, revista atualizada, está lá. Ó. Para lhe pedirmos jornada feliz. Quer dizer, um caminho que Deus nos trouxesse da Babilônia até de volta à nossa casa. Hoje, meu irmão, a nossa jornada é desse mundo para onde? Para o céu, para a vida eterna. Nós estamos nessa caminhada. E nós temos que pedir também que nada nos impeça de chegar
lá. Diga glória a Deus. Não somente nós, eles vão falar agora, uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e também para tudo que era nosso. Diga glória a Deus. Quem quer uma jornada feliz daqui para o céu? Diga glória a Deus. Você vai terminar, você vai passar por esse mundo, a sua jornada vai ser feliz. Mas tem alguns segredos aqui. Olha o versículo 22. Por que ele pediu para Deus? Por que ele abriu ali um jejum, se humilhando diante de Deus? Versículo 22 conta. Ele fala, porque eu me envergonhei. Mas se envergonhou do que, ô Esdras? De pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo aonde? No caminho. Então, olha pastor, lembra? O caminho era perigoso, não era? Sim ou não? Então, se fosse falar humanamente falando, racionalmente falando, a melhor coisa era ter um exército guardando eles. A melhor coisa era ter uns soldados fazendo a guarda deles, protegendo, guardando eles naquele caminho até que eles chegassem aonde? Na terra deles, em Jerusalém. Mas ele disse, eu não posso pedir isso para o rei. Eu tive vergonha, eu me envergonhei de pedir um exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Por que ele se envergonhou? Vamos ler agora? Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para quê? Para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o... Então olha pastor, olha aqui, presta atenção aqui. Ele havia testemunhado de Deus ao rei. Ele havia dito, olha, a mão de Deus é conosco. Deus é fiel. Deus guarda, Deus protege. A mão de Deus é para todo aquele que o busca para o bem. A mão de Deus é poderosa. E disse, Deus, eu tenho vergonha agora de voltar lá para o rei e falar o contrário do que eu falei. O rei, eu falei que Deus é grande, eu falei que Deus é bom, eu falei que Jesus é o caminho, mas o Senhor não quer me arrumar aí um exército para guardar a gente? O Senhor não quer arrumar para nós aí uns soldados para fazer a nossa guarda nessa jornada? Se não, Deus, eu não vou voltar. Uma vez só, eu declarei que o Senhor seria conosco, e eu vou ficar firme nessa declaração até... Olha para o pastor, irmãos. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Levanta a mão. Quem já decidiu seguir o caminho de Cristo? Levanta a sua mão. É de uma vez por todas, para nunca mais voltar atrás. Se você diz que Jesus é o caminho, você declarou que o Senhor é o Salvador, irmão, você não pode desistir desse caminho, porque senão você vai ser uma vergonha. Quantos hoje estão envergonhando o Evangelho de Cristo? Porque Jesus disse que aquele que lança a mão do arado e olha para onde? Para trás. Não é o quê? Jesus falou que aquele que se envergonhasse dele aqui, ele se envergonharia dele diante de quem? Diante de Deus, diante do... Irmão, você tomou essa decisão? Não fica firme nela até o fim. Quantas pessoas hoje estão se tornando uma vergonha? Por quê, pastor? Porque um dia declararam, deram um testemunho de Deus. Mais ou menos assim, vou te dar um exemplo usando a minha pessoa para você entender. Hoje eu prego para você aqui. Hoje eu digo, olha, Jesus é melhor. Jesus é melhor do que o adultério. Jesus é melhor do que a prostituição. Jesus é melhor do que os vícios. Olha, Jesus liberta. Com Jesus eu não preciso de nada disso. Imagine você amanhã, eu voltando atrás, e daqui a um tempo você souber por alguém. Lembra do pastor Renan que passou por aqui? Lembra. Hoje ele está lá, fumando, bebendo, se prostituindo. Está amarrado em nome de Jesus. Seria eu uma vergonha para o Evangelho. Eu estaria voltando atrás de tudo aquilo que eu... Irmão, olha para o pastor. Você tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus? Se não tomou, tome. Porque só tem um caminho. O rei não vai poder te ajudar. O que é o rei, pastor? Representa o mundo. A segurança que o mundo dá é falsa. Esdras sabia. Racionalmente falando, ele deveria voltar lá e pedir para o rei dar para ele um exército, soldados, e aí ele estaria protegido. Disse, não, eu vou continuar confiando em quem? Em Deus. Eu me humilho diante de Deus, mas eu não vou ser envergonhado diante do diabo. Esse é o segredo. Você não quer se tornar uma vergonha? Aprenda a se humilhar diante de Deus. Imagina você daqui a um tempo fazendo tudo aquilo que você pregava contra. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Imagina você daqui a um tempo voltando atrás de tudo aquilo que você falava de Deus. Você dizia que Deus era bom.
Você dizia que Deus era maravilhoso. Você dizia que Deus... E quantos nós vimos falando de Deus, que Deus é tudo para mim? Daqui a um tempo, estavam abandonando Deus e se tornando uma vergonha, voltando atrás para aquilo que tinham falado, ao contrário, vivendo ao contrário de tudo que tinham testemunhado. Não, meu irmão, você testemunhou, fica firme. Tão triste a gente ver isso. Eu me lembro que algumas vezes nós temos no Show da Fé, quem assiste no Show da Fé aquela novela da vida real? Quem assiste? Quem passa sempre no Show da Fé, o missionário passa a novela da vida real. É cada testemunho, sim ou não? Coisa tremenda. Eu me lembro uma vez que eu vi uma novela da vida real, um testemunho mais tremendo, maravilhoso. Só que eu conhecia a pessoa no estado atual. Eu sabia que tudo aquilo que estava se mostrando lá na novela da vida real, tudo que tinha acontecido era tremendo, foi maravilhoso. Só que hoje ela não estava mais daquele jeito. Se tornou uma vergonha. Irmão, não se torne uma vergonha. Deixa eu explicar para você. Toda vez que você tomar uma decisão de confiar em Deus, de seguir o caminho de Deus, de fazer a vontade de Deus, você vai ser provado na sua fé. O diabo vai vir tentar te provar, para ver se realmente você vai permanecer. Fique firme. É como diz a canção do missionário, né? Estou seguindo a Jesus Cristo e atrás volto. Não. E tem gente que está se tornando uma vergonha, como Jesus disse, que o cão faz. Já viu como é que o cachorro faz? Ele vai lá, vomita, depois você vê ele fazendo o quê? É nojento, né? Comendo o próprio. Aquela pessoa que Jesus libertou, fez uma obra linda e tal, mas veio a luta. Olha a pessoa voltando tudo de novo, aquilo que já tinha deixado. Aquela sujeira, aquela vida errada. Não, fica firme, meu irmão. Permaneça, lute. É muito melhor você se humilhar diante de Deus para permanecer do que voltar atrás e ser envergonhado pelo diabo e se tornar uma vergonha. O Esdras disse: eu tive vergonha, eu não volto atrás. Como é que eu ia voltar e falar o contrário de tudo aquilo que eu já tinha testemunhado do meu Deus? Irmão, eu oro a Jesus: Senhor, não deixa eu voltar atrás. Eu estava falando de manhã que eu já conversei com algumas pessoas e me falaram assim: pastor, hoje eu sirvo a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu falo com Deus: se um dia Deus souber lá na frente, que Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Que lá na frente eu vou me desviar desse caminho e voltar tudo aquilo que eu era antes, eu peço a Deus que me leve antes. Eu já ouvi alguém falar? Eu vou falar para você, eu concordo plenamente. Eu concordo. Eu prefiro partir mais cedo. Às vezes a gente não entende porque uma pessoa vai embora cedo, né? Ah, foi embora tão cedo, era uma pessoa tão de Deus, glória a Deus. Se foi embora cedo na presença de Deus, glória a Deus. O que adianta viver mais 50, 60, 100 anos e lá no final se desviar e perder a salvação? Melhor ir embora antes. Tem gente que ainda não tem isso, não entendeu isso, que essa vida aqui, meu irmão, seja mais 50, 60 ou 100, ela é passageira. Se amanhã, Jesus, eu for me tornar uma vergonha para o Evangelho de Cristo, o Senhor, me leva antes. Porque eu prefiro, Senhor, ir antes do que me perder no caminho, do que perder a minha salvação. Aqui vai ser 50, 60, mais 100 anos. Lá vai ser vida eterna. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você decidiu seguir Jesus, você decidiu testemunhar de Deus, irmão, não volte atrás. Irmão, se humilhe, fala: Deus, eu não volto atrás, eu prefiro me humilhar diante do Senhor, passar a luta, mas na tua presença, do que voltar atrás e me tornar uma vergonha, para mim, para o Evangelho, para a minha família. Quem está entendendo, diga amém. Tem que ser a sua posição. E ele falou isso com Deus. Olha o versículo 23. Diz assim: e nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E o que Deus fez? E moveu-se pelas nossas orações. Então, olha, pastor, deixa eu te explicar o segredo aqui. Duas coisas: se você hoje serve a Deus e não quer voltar atrás e se tornar uma vergonha, quem não quer, pastor, eu não quero jamais. Então, tem um segredo para você: aprenda a ser humilde, se humilhar na presença de Deus. Só tem um jeito, meu irmão, para você que hoje está firme. Pastor, eu estou firme hoje. Então continue humilde. Se você não permanecer na humildade, eu vou te explicar o que é humildade: se humilhar, né?
é depender de Deus, é dependência, é mostrar dependência. Se você não continuar na humildade, amanhã você pode ser um próximo candidato a cair, a se tornar uma vergonha. Pastor, mas se eu já caí, o senhor está pregando aí, e eu estou nesse caso. Eu me lembro um dia, pastor, que eu falei contra a bebida, hoje eu estou bebendo tudo de novo. Um dia eu testemunhei que Jesus tinha me curado, hoje eu estou na enfermidade de novo. Um dia eu testemunhei que Jesus tinha me prosperado, hoje eu estou na miséria de novo. Isso aqui é o mesmo segredo para quem está firme e quer continuar, é o segredo para quem já caiu e quer voltar. Fazer o quê? Se humilhar. Esse segredo. Entendeu? Para os dois casos. Para quem já está firme, quem está no caminho e não quer voltar atrás, tem que aprender o quê? Se humilhar. Ser humilde na presença de Deus. E para quem já caiu, tem jeito, pastor? Tem. Enquanto a vida, enquanto você está respirando, tem jeito, você pode voltar. Qual que é o segredo? Se humilhar. É para todos. O dia que você sair dessa humildade, você se perde. Veja, volta lá no versículo 22, que daqui eu continuo, 21, perdão. 21, ele disse assim, então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava. Para que era o jejum? Lê você aí. Para nos humilharmos. Agora você entendeu o porquê. Ele preferiu se humilhar diante de Deus do que voltar atrás e pedir ajuda para o rei. Para não ser uma vergonha, se humilhe. Quando você mesmo se humilha, ninguém mais consegue humilhar você. O diabo não pode envergonhar alguém que já se humilhou diante de Deus. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. Vamos rapidinho lá para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É bem conhecido. Volta um pouquinho, você está em Esdras, é só voltar. É o vizinho da esquerda aí. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Estou tentando correr, que é bastante coisa para a gente ver aqui. 2 Crônicas 7, 14. Não perde não, quarta-feira eu vou continuar falando disso, vai ser o mês inteiro. Quarta-feira nós estamos com o propósito pela família, colocando a família no esconderijo do Altíssimo. Quero que você continue, quarta, 9, 12, 7 e meia. Sexta-feira eu vou continuar, sexta-feira é libertação mesmo, você precisa ser liberto, venha. Mas pastor, por que eu tenho que vir tanto de Deus? Quando você reconhece a sua dependência, você reconhece o quanto você depende, não é uma obrigação, é uma necessidade. Diga graças a Deus. Você vai vir, seja na quarta, seja na sexta, seja no domingo, porque você sabe o quanto você precisa. Olha o que diz aí, 2 Crônicas 7, 14. Próprio Deus falando, hein? Quem achou, diga amém. E se o meu povo, que se chama pelo meu... O que é o meu povo? É o povo de Deus, que se chama pelo meu nome. Povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que se chama pelo nome do Senhor. Para nós, irmãos, não é para quem está lá fora no mundo não, hein? Ele diz assim, se o quê? Se humilhar. Irmão, antes de orar, antes de fazer qualquer outra coisa, aprenda a se humilhar diante de Deus. Por que, pastor? Porque tem gente talvez até hoje está orando e não está tendo resposta porque ainda não se humilhou. Tem gente, eu já vi pessoas orarem no erro, fazendo o que é errado, mas orar, irmão, com uma soberba no coração, com ainda, vamos dizer assim, de uma maneira exaltada, como se pudesse exigir alguma coisa de Deus. Aí você pode orar o tanto que você quiser. Vai ter resposta? Não. Você não reconheceu ainda a tua necessidade. Você ainda não se humilhou. Deus não vai te ouvir. Eu oro, Deus não me atende. Porque a oração é assim, eu já falei, né? Tem gente que acha que faz para Deus, pode comprá-lo, né? Lembra, já contei aqui uma vez, um cidadão chegou muito bem de vida, era dono de uma rede de postos de combustível, cidade fora da cidade. O camarada chegou para mim assim, o pastor pediu oferta, ele foi lá e pá, fez um... Não vou nem falar o valor para você aqui. Aí chegou assim depois, porque Deus não me atende? Cadê? Eu fiz aí, o pastor pediu, eu fiz tanto de oferta, cadê? Deus não vai me atender, Deus não vai me responder? Faltou me colocar na parede assim, sabe? Faltou me colocar na parede, cadê? Só que o camarada continuava
na vida errada, fumando, bebendo, se prostituindo. E aquele dia ele achou o dele. Foi falar com a pessoa errada. Meu amigo, você acha que com o seu dinheiro você compra a Deus? Pega a tua oferta, vai dar onde você quiser. Porque se você não consertar a tua vida, você pode fazer aqui o dobro que você fez hoje. Deus não tem obrigação nenhuma de te responder. Antes de orar, o que você tem que fazer? Se humilhar. Cadê Deus? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, dando carteirada para Deus. Que Deus não resiste a um coração quebrantado. Diga glória a Deus. Coração humilde. Gente que não está sendo atendido por causa disso. Por que Deus me atende? Eu faço tudo certo, eu estou fazendo isso, o outro faz errado. Quem é você para apontar o erro dos outros e querer convencer Deus com isso? Você tem que olhar para você e falar, pode de mim. É o primeiro passo para ser atendido. Diga glória a Deus. É o primeiro passo. Se Jesus me pode da minha. Eu faço, ainda eu não faço. Não, está cheio de gente aí orando, querendo dar carteirada em Deus. Mostrar para Deus o que está fazendo. Ó Deus, o Senhor tem que me atender. Eu vou na igreja todo domingo. Vou na igreja toda quarta, toda sexta. Ó Deus, eu faço tudo certo. Ô meu irmão, não é por aí. Antes de Deus responder a sua oração, até antes de você orar, você tem que aprender o quê? Se humilhar. A Bíblia diz que Ele está no céu e nós estamos aonde? Na terra. Deus não é seu servo, você é servo dele. Amém, Jesus? Aprenda. Antes de qualquer coisa, Ele disse: o meu povo, se o quê? Antes de, até mesmo de orar, Ele fala, e orar. Aí é o segundo passo. Tem gente que até hoje não ora. Vem à igreja, ouve a palavra, mas não ora, não tem uma vida de oração. Passa tempo aqui, e às vezes até na igreja, que é o lugar mais propício para orar, não ora. Você imagina se vai orar em casa? Você tem que aprender a orar. O que é orar, pastor? É passar tempo na presença de Deus. É estender um pouquinho mais, além da sua zona de conforto. Eu estava falando de manhã, eu aprendi que não existe vitória na zona de conforto. Tem gente que ora aquilo que lhe é confortável. Tem gente que consegue até hoje orar no máximo ali uns 10 minutos. Um exemplo. Passou dos 10 minutos, já fica desconfortável. O que a pessoa faz? Ah, para. Não, você tem que vencer isso. Você tem que falar, Jesus, eu quero ter mais comunhão contigo. Eu quero ter mais tempo com o Senhor. Vença a si mesmo nessa parte. Passa ali 10 minutos e fala, hoje eu vou esforçar, vou ficar aqui mais um tempo. Falar um pouco mais com Deus. Mas por que, pastor, que eu não consigo orar mais do que 10 minutos? Falta de costume. Eu estava brincando com o pessoal de manhã, falando assim, hoje, se você é daqueles que vai na padaria comprar pão, vai de moto, vai de carro, vai ali na esquina pagar uma conta, vai de carro, vai de moto. Você consegue correr 5 quilômetros? Hã? Sim ou não? Claro que não. Tem como. Porque falta o quê? O costume, falta o hábito. Mas se você começar hoje de pouquinho, fazer uma caminhadinha, de 10 minutos, 15, 20, daqui a pouco você está caminhando meia hora, 1 hora, vai passar aí um mês, você já está começando a correr, daqui a pouco você está correndo 1 quilômetro, 2, 3, daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, você vai estar conseguindo correr 5 quilômetros, sim ou não? Sim. A vida com Deus, irmão, tem que desenvolver. Você está na igreja há 30 anos, a sua oração não passa de 10 minutos. Você está na igreja há 20 anos, a sua oração não passa de 20 minutos com Deus. Se você não desenvolver, não crescer, a vida não vai mudar. Quem está entendendo, diga amém. Se eu não tiver prazer de estar na presença de Deus, a vida não muda. Falei de manhã, eu quero marcar aqui de novo uma vigília. E a nossa vigília da virada de ano foi maravilhosa. Quem estava aqui? Que coisa tremenda foi aquela vigília. E está precisando de novo, amém? Para orar sem ficar olhando o tempo. Para orar sem ficar olhando para o relógio. Tem gente, se o pastor demorar um pouquinho mais na oração, pelo amor de Deus, não acaba nunca. Você tem que ter esse prazer, desenvolver, crescer a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Você não conhece ninguém em intimidade, conversando 5 minutos com as pessoas, você consegue? Tem jeito. Conheço fulano, sou íntimo dele. Quanto tempo você falou com ele? 5 minutos, já sei tudo dele. Sabe ou não sabe? Claro que não, irmão. Você conhece uma pessoa, você se torna íntimo, passando o tempo com aquela pessoa. Então, primeiro, se humilhar. Segundo, o quê? Orar. Aprenda a orar.
Aprenda a buscar Deus. Terceiro, ele diz assim, ó, e buscar o que, igreja? A minha face. O que Deus fala para buscar a face dele? Olha o pastor aqui. Quando você olha, você busca a face de uma pessoa, você não está olhando para o resto, você não está olhando para as mãos, você não está olhando para outra coisa que ela pode te oferecer. Entendo, eu estava brincando com o pessoal assim, hoje eu tenho a minha filha, vai fazer 4 anos esse mês, dia 26. Ela chegou aqui, tinha pouco, acho que era, uns 6, 7 meses. Aí foi crescendo, e era engraçado que chegava em casa, pequenininha assim, quando já estava aprendendo a andar, quando escutava o barulho do portão, o que acontece? Já vinha correndo, papai, já abraçava e tal. Hoje ela já está para fazer 4 anos, esperta até demais. Aí hoje está assim, foi crescendo, eu chego em casa, ela escuta o barulho do portão, ela vem correndo, mas sabe o que ela fala agora? O que você trouxe para mim? É assim ou não é? O que você trouxe para mim? Oh, mas peraí, vem cá, dá um abraço primeiro, né? Dá um beijo. Não, mas o que tem na sua mão aí? Vai crescendo, vai ficando diferente, ou não é verdade? Irmão, às vezes a gente está fazendo isso com Deus. No início a gente vinha porque a gente queria o quê? Deus, a presença de Deus. Deus, eu quero conhecer mais do Senhor. Vai passando um tempo, parece que você só chega a Deus para pedir. Para ver o que Deus pode te... Ah lá, ele disse assim, ó, buscar o que? A minha face. Não é só as mãos de Deus, não. Tem gente que só busca as mãos, tem gente que só busca o favor que Deus pode dar. Eu falei, você tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco a nossa oração fica parecendo uma lista do supermercado. A gente começa a orar, Deus faz isso, faz aquilo, faz isso, me dá aquilo outro. E amém. Não. Tem que aprender a buscar o quê? A face. Tem gente que ora, Deus me dá. Se Deus não der, então não quero mais. Eu não vou mais não, porque eu pedi, Deus não me deu. Eu clamei, Deus não fez. Espera aí. Irmão, muito mais do que Deus pode te dar, você tem que buscar Ele pelo que Ele é. Lembra que eu falei no início? A presença de Deus é o quê? É tudo, irmão. Se Deus ainda não te deu aquilo que você está pedindo, mas se você tem a presença dEle na sua vida, ô meu irmão, você já está em vantagem. Diga glória a Deus. É claro que Deus quer te dar, que Deus pode te dar, mas queira antes de qualquer coisa que Deus possa te dar, queira Ele com você, queira a presença dEle com você. Diga glória a Deus. É o que nós temos que aprender. Aí ele fala assim, ó, buscar a minha face. Volta aí. Ele diz, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do quê? Dos seus maus caminhos. Meu irmão, não adianta eu querer que Deus faça alguma coisa se eu ainda estou no caminho mau. E não adianta eu falar assim, olha, por exemplo, eu estou aqui no caminho mau. Esse caminho mau vai me levar para o precipício. Eu vou cair. Eu estou indo nele. Aí eu ouço a palavra, olha pastor, olha aqui para mim. Eu faço assim, ó. Mudei um pouquinho, não mudei? Eu não vou mais cair ali. Mas presta atenção, ó. Eu vou cair do mesmo jeito? Sim ou não? Só não vou cair tão rápido quanto eu estava caindo, quando eu estava naquele caminho mau. Se eu melhorei um pouco, mas não me converti, vou te mostrar o que é conversão. Eu posso não cair aqui, mas eu vou cair lá na frente do mesmo jeito. O que é converter, pastor? É isso aqui, ó. Eu estou indo no caminho mau, o caminho mau leva para lá. Eu faço isso aqui, ó. Eu me converti. Eu pego a direção o quê? Oposta, ao contrário. Amém, Jesus? É fazer totalmente diferente do que eu estou fazendo. Não é melhorar um pouquinho. Glória a Deus, pastor, melhorei um pouquinho. Amém, mas você não pode se acomodar. Você tem que se converter. Se converter. Vi uma frase que alguém disse assim uma vez. Olha, mude tanto, mas mude tanto que as pessoas vão ter que te conhecer de novo. Eu falei, engraçado, esse povo aí está tirando isso da Bíblia. E a Bíblia diz que quem nasce de novo se torna o quê? Uma nova criatura. É uma coisa tão tremenda, quem se converte mesmo, que quem conheceu no passado tem que te conhecer de novo. Não é assim ou não? Porque aquele que conheceu lá já não é mais você. Diga glória a Deus. Isso é conversão, igreja. Nós temos que nos converter. E ele fala assim, ó, se converter dos maus caminhos. O que Deus vai fazer? Então eu ouvirei da onde? Do céu. Diga, Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. Você crê nisso, sim ou não? Meu irmão, se ele não está ouvindo, está faltando alguma dessas coisas para nós. Está faltando se humilhar, orar.
está faltando se converter dos maus caminhos, está faltando buscar a face dele. Porque ele diz: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Pastor, mas eu pequei muito. Hoje eu pequei, essa semana eu sei que eu fiz tudo errado. Ainda tem jeito para você. Diga glória a Deus. Se você se humilhar diante de Deus, Ele tem perdão para você. Pode ter sido o pior erro. Você pode dizer para mim que às vezes as pessoas não entendem. A pessoa matou, a pessoa esquartejou, não sei quantos pedaços lá e queimou ainda. Essa pessoa tem perdão? Se ela se humilhar diante de Deus, reconhecer o seu pecado, a sua dependência de Deus, ela tem perdão. Quem está entendendo, diga amém. Tem, pode ser o pior erro. Eu falei aqui de Acabe. O rei Acabe, ele foi o pior rei que Israel teve. E juntou com a mulher, que a Bíblia chama de Jezabel, que foi a maldição. Os dois foram a maldição de Israel. Essa mulher endemoniada, era o próprio diabo que ela... Um dia, esse rei Acabe, ele queria um terreno que ficava na frente do palácio dele. E aquele terreno, a Bíblia diz que era a vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha ali. E o Acabe foi lá. Ô Nabote, me vende esse terreno aí, porque está aqui na frente do meu palácio, eu quero fazer um jardim bem bonito para mim. Ele falou: ô rei, me perdoa, mas esse terreno eu não vendo. É herança dos meus pais. O homem ficou emburrado. A Bíblia diz que o Acabe ficou bicudo, entrou para dentro, deitou lá, virou a cara para a parede, ficou lá emburrado. Porque o Nabote não quis vender o terreno para ele. Aí veio Jezabel e falou: o que você tem que você não come? Aí o Acabe disse assim: eu queria o terreno de Nabote, ele não quis vender para mim. A Jezabel falou: não, peraí que eu dou um jeito. Foi lá, pegou homens vadios, a Bíblia chama, vagabundos, que não valiam nada. Falou para eles assim: vão lá e mintam. Fala que o Nabote fez um pecado, cometeu um pecado assim, que tinham pecados que eram punidos com apedrejamento, com morte antigamente. Vai lá e mente, fala que ele fez isso, aí vocês levam ele para fora da cidade e apedreja ele. E os homens foram lá e fizeram isso. Olha que maldade. Mentiram, falaram que Nabote tinha feito pecado que era a morte. Pegaram Nabote, arrastaram para fora da cidade, apedrejaram ele. Ele morreu. O Acabe ficou com o terreno dele. Quem viu isso? Ninguém viu. Quem viu? Deus vê tudo, irmão. Irmão, a injustiça não permanece, Deus vê. Quem está entendendo, diga amém. Deus falou para Elias: vai lá e fala para Acabe que eu vi, viu? Fala para Acabe que eu vi tudo que ele fez. Ele e Jezabel, eles vão pagar caro. Eles vão morrer. A Jezabel, quando ela morrer, os cães vão lamber o sangue dela. E o Acabe não vai ser diferente. O Elias foi lá e deu o recado. Sabe o que o Acabe fez? Olha que o Acabe era um homem de coração duro, hein? Imediatamente, quando ele recebeu a notícia, soube que Deus tinha visto e ele seria punido por aquilo, sabe o que ele fez? Se humilhou. Se vestiu de pano de saco, colocou cinho sobre a cabeça e começou a andar humildemente. Olha como se humilhar é uma coisa tremenda, irmão. Deus viu e fala para Elias de novo: ô Elias, viu como é que o Acabe está andando agora? Viu como humildemente anda diante de mim? Volta lá e fala para ele: não vai ficar 100% impune, eu vou fazer o que eu disse que ia fazer nas gerações próximas. Ele vai escapar, porque ele se humilhou. Quem está entendendo, diga amém. Eu sabia que ainda ele continuaria no erro, ainda ficou um pouco da consequência, mas ele se livrou por se humilhar. Não pode ter sido o pior erro. Olha que coisa, você matar uma pessoa porque você quer ficar com a propriedade dela. É terrível isso, sim ou não? Ainda inventar uma mentira. Matou Nabote com uma mentira. E Deus ia, sim, vir a consequência sobre ele. Mas quando ele se humilhou, Deus perdoou ou não perdoou? Deus perdoou. Pastor, eu errei. Pastor, eu fingi, me inventei uma mentira para ficar com um marido de outra mulher, para ficar com a esposa de outro homem. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Mas pastor, eu destruí uma família, mas tem jeito para você. Não sei para quem que eu estou falando isso, se é aqui, se é quem vai assistir depois. Tem jeito para você. Pastor, mas eu inventei uma mentira para uma pessoa perder o emprego, para eu ficar no lugar dela. Tem jeito para mim? Tem jeito para você. Deus viu tudo, Deus sabe de tudo que você fez. Deus sabe o que eu fiz, quem está entendendo, diga amém. Mas se você se humilhar, tem jeito para você, meu irmão. O segredo é se humilhar. Deus não resiste um coração quebrantado.
Ele vai ouvir do céu, ele vai perdoar os seus pecados, e por fim ele diz: e sararei a sua terra. Sabe o que é sarar a terra? Resolver o problema. Curar, meu irmão. É libertar. Diga glória a Deus. É dar oportunidade de crescer de novo. Aquilo que não vingava mais, vai voltar a vingar. Pastor, tem oportunidade? Tem. Lembra de Davi? Davi não fez muito diferente, não. O Davi mandou matar a mulher, aliás, o marido de uma mulher para ficar com ela. Quem viu? Ninguém, mas Deus viu. Deus vê. Mandou o profeta do mesmo jeito. Vai lá, fala para Davi que tinha um homem que tinha muitas ovelhas, quantas ele quisesse. O seu vizinho pobre tinha uma só. Um dia veio um visitante para ele. Ele quis servir o visitante. Ao invés de pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e pegou a única ovelhinha do seu vizinho. Davi ficou furioso. Um homem desse tem que morrer. Ele disse: esse homem é você. Ele se humilhou diante de Deus. Ai, pastor, que atrocidade. Pois é, ele se humilhou diante do Senhor. A criança morreu, mas a Bíblia diz que Deus restaurou. Quando o Davi se humilhou, ele consertou a vida dele com Batseba, nasceu Salomão, que foi o substituto do trono dele. Diga glória a Deus. Deus pode consertar o pior erro, irmão. Deus pode, se você aprender a se humilhar, se hoje você se humilhar diante de Deus. Vamos rapidinho lá para Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus 23, 12. Lá no Novo Testamento, Mateus 23, 12. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Os humilhados serão o quê? Os humilhados serão mais fortes. Os humilhados serão... Onde é que está escrito isso na Bíblia? Mostra para mim onde está escrito que os humilhados serão exaltados. Tá, pastor, mas eu sempre escutei isso. Sim, eu também repeti isso há muito tempo. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver em todos os lugares que não são aqueles que estão sendo humilhados que serão exaltados. São aqueles que a si mesmo se humilham e Deus vai exaltar. Tem uma diferença muito grande. Tem gente que está sendo humilhado, não vai ser exaltado não. Tem gente que está sendo humilhado, vai ser mais humilhado ainda. Porque apesar de estar sendo humilhado pelos problemas, pelas dificuldades, até hoje não se humilhou, ainda continua com a crista alta, achando que não precisa de Deus. Às vezes Deus está resistindo àquela pessoa, vou te mostrar isso hoje, permitindo que ela passe por certas coisas para que ela venha se humilhar. Só que ela não se humilha. Irmão, a tendência é que a humilhação que ela está passando, ela continue passando. Porque enquanto aquele que está sendo humilhado não se humilhar a si mesmo, ele vai continuar sendo humilhado, não vai ser exaltado não. Quem está entendendo agora, diga amém. Vou te mostrar aqui, olha lá. E o que a si mesmo se exalta, o que vai acontecer com ele? Vai ser humilhado. Aprenda uma coisa, irmão, quando Deus quiser te exaltar, Ele vai usar pessoas para isso. Ele vai usar pessoas para te colocar numa posição melhor. Ele vai usar pessoas que vão falar de você: fulano é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A Bíblia diz: não seja a tua própria boca que te louve, mas a boca do outro. Porque quando você mesmo começar a se exaltar, você vai cair. Quem está entendendo, diga amém. Quando você mesmo começar a se exaltar, o próprio Deus vai te humilhar. Cuidado, hein? Deixe que Deus use alguém Ele quiser para fazer isso na sua vida, mas você mesmo não se exalte. Não se exalte. A Bíblia diz que aquele a si mesmo, que aquele que a si mesmo se exaltar, ele será o quê? Humilhado. Tem coisas que vêm de Deus. Deus vai fazer pessoas te exaltarem, te abençoarem. Tem situações que Deus exalta a pessoa. Ele usa quem Ele quer. Mas não se exalte você mesmo. A mesma coisa é o contrário. O que diz ali? Vamos ler juntos? É juntos, hein? E o que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Quando você se humilha, aí sim Deus te exalta. O que é se humilhar, pastor? Para ficar fácil, se humilhar é reconhecer a dependência. Quando você mesmo se humilha, você reconhece a sua dependência de Deus, aí vem a sua exaltação. Tem gente, irmão, que até hoje, olha,
está sendo humilhado, é no trabalho, está sendo humilhado na família, está sendo humilhado em casa, está sendo humilhado em tudo quanto é lugar, mas até hoje não se humilhou, ainda continua assim, vai ser mais humilhado ainda. Até o dia que a si mesmo se humilhe, se reconheça, se quebrando diante de Deus, diga: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Aí começa a exaltação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É você mesmo. Sou eu quem tenho que me humilhar. Para que haja exaltação. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. Quem entendeu essa diferença aqui, diga amém. Nunca mais, hein? Você fala, os humilhados serão o quê? Não. Os que a si mesmo se humilhar serão o quê? Exaltados. Irmão, tem gente humilhada. Repito o que eu falei aqui, que vai ser mais humilhado ainda, porque até hoje não aprendeu a ser humilde. Até hoje não se humilhou. Apesar de tudo que está passando, ainda continua com a sua crina alta, com o seu nariz empinado. Vai ter que passar mais humilhação ainda, até que ele mesmo ou ela mesma venha assim se humilhar. Vamos lá, 1 Pedro 5,5. Quem está entendendo, diga amém. 1 de Pedro 5,5, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 de Pedro 5,5. Diz assim, posso ler? Está ali na tela também, se você tiver dificuldade pode acompanhar ali. Ele fala: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos a quem? Aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos do quê? O povo de Deus é um povo. Você quer saber que uma pessoa está perto de Deus? Veja o quanto ela é humilde. Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais humilde ela se reveste humilde. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não é a mensagem principal, mas ali fala assim, ó, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos a quem? Aos anciãos. Vou falar para os jovens aqui. Tem jovem que se você vê a maneira que ele trata os mais velhos, você se indigna, você fica indignado. Eu vou falar uma coisa para você que é jovem, que é filho, que é filho. Às vezes você vê um jovem, isso não é só questão de educação. Primeiro, educação. Mas segundo, isso é questão espiritual. Isso traz maldição. Às vezes você vê um jovem que não vai bem na vida, que as coisas não estão dando certo para ele, vai lá e dá uma espiadinha como é que ele trata o pai e a mãe. Dá uma espiadinha como é que ele trata a avó e o vô. Você vai ver por que as coisas não estão dando certo. Porque o próprio Deus às vezes é quem segura, irmão. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Isso é coisa séria. Efésios 6, acho que é Efésios 6, se eu não me engano, fala do primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Ó, presta atenção. Para quê? Para que te vá bem. Para que te vá bem. Tenha longos dias, ou prolongue os seus dias, aonde? Para você estar bem na vida, filho, filha, com teu pai e tua mãe. Deus quem falou, viu? Liga com o pastor, não. Você vê filho que não se dá bem na vida, muitas vezes, não é todo o caso, tá? Uma irmã veio perguntar depois para mim, pastor, será que eu estou nesse caso? Eu falei, não sei, eu sei Deus. Mas que eu vejo de você, não. Para ela, eu vejo como você cuida do seu pai, cuida da sua mãe. Então não é todo o caso, mas muitos casos, você vê a vida de um jovem que não vai para frente, de um filho que não vai para frente, não vai bem na vida. É porque não honra pai e mãe. Tem jovem, irmão, que trata os mais velhos pior do que um cachorro. Pior do que um cachorro. Não é cristão, não. Você não é de Deus, não. Como diz o pastor aí, você não é crente, não. Você não é, não. O povo de Deus é um povo humilde. Diga a glória a Deus. Seja você quem for. Ainda que você seja patrão. Ah, mas eu sou o patrão dele, eu sou patroa. Não. Olha lá. A Bíblia diz, sede o quê? Sujeitos aos anciãos. São os mais velhos, né?
e sede todos sujeitos uns aos outros e revestiu-vos do quê? De humildade. Humildade, deixa eu explicar para você, não é você andar rasgado, não é você andar tudo lascado. Não, não. Não, tem gente que não tem nada, mas que você olha para a pessoa, parece que ela tem tudo, é ou não é? Porque a humildade não está na maneira de se vestir, não está no que você possui, a humildade está aqui. Como diz o ditado, né? Tem gente que come ovo e arrota caviar, né? Nada. Tem gente que você olha e é ao contrário. Você olha e diz, olha, essa pessoa, né, não parece que tem o que tem, ou que é o que precisa. Dentro do coração dela tem o quê? Faz questão de mostrar. De Salomão, vi príncipes andando a pé, servos andando o quê? Cuidado. Por quê, pastor? Olha isso aqui é muito forte. Porque Deus resiste a quem? Soberbo. O que é resistir, pastor? Olha para mim. É segurar, hein? Agora eu vou te fazer uma pergunta simples. Se o diabo estiver segurando a sua vida, parando você, te resistindo, o que você faz? Quem está aqui fala amém. Vocês estão aqui? Tomei um susto agora, falei que a igreja foi arrebatada, eu fiquei, ué. Quero que você participe comigo. Se o diabo estiver atrapalhando você, segurando sua vida, o que você faz? Você repreende ele e faz o quê? Manda embora, em nome de Jesus. Pisa na cabeça dele, derrota ele em oração e jejum. Agora vem cá, olha para mim. E se o próprio Deus estiver segurando a sua vida? Se o próprio Deus estiver impedindo você, o que você faz? Vocês são um povo inteligente demais. Quando o próprio Deus segura a vida de uma pessoa, o que resta a ela fazer? A única coisa que resta para ela? Se humilhar. Porque tem gente que não é o diabo que está segurando a vida dela, não. Tem gente que é o próprio Deus que está fazendo o quê? Resistindo. Diga misericórdia. Porque tem que abaixar a crina. Porque tem que ser humilde. Porque tem que reconhecer a dependência. Se humilhar é reconhecer a dependência. Irmão, depender de Deus aqui, de como diz o ditado, de mamando a cada cano, todo mundo depende. Só que infelizmente tem muitos que não reconhecem. Acha que não precisa. Sem tudo. E às vezes Deus está segurando. Eu falo, tem gente que não gosta, eu falo em todas as áreas. Se eu estou aqui não é porque eu só quero, eu estou aqui porque eu preciso. Eu reconheço a minha dependência. Se humilhar é reconhecer a dependência. Eu estava falando no outro culto de dízimo e oferta. Quando uma pessoa ela é dizimista, não é só porque é obrigação, não. Eu digo que o dizimista, ele reconhece a sua dependência de Deus. Ele fala assim, Senhor, se não fosse o Senhor, nem isso eu teria. Eu estava falando do testemunho do missionário. O missionário contou, muitos anos atrás, quando ele começou o ministério, ele pedindo oferta na igreja. Ele sempre pedia assim, irmãos, olha, tem aqui uma conta para pagar, tem uma despesa da igreja. E olha, quem pode ajudar com tanto? Vem cá, ele começava lá dos valores mais altos. Quem pode ajudar? Aí vinha um, vinha outro. Não pode ajudar? Quem pode ajudar com menos, com tanto? Aí vinha outro. E a igreja torcia. Pessoal, nós estamos quase conseguindo, então chega lá. Vamos chegar, em nome de Jesus. Vamos ou não vamos? E aí o povo ia ajudando de acordo com o que tinha condição, nada de obrigado. E ele foi indo, até que chegou uma hora que ele falou assim, irmãos, olha, está quase chegando. Vamos fazer o seguinte, quem não pode ajudar nem com tanto, nem com tanto, nem com tanto, nem com tanto, pega o seu melhor aí e traga. Falou que levantou um homem. E ele falou que chamou a atenção dele, porque esse homem, ele tinha orado, alguma coisa, assim, eu não vou falar em detalhes, que eu não quero errar. O que é que tinha acontecido? Mas Deus tinha devolvido, acho que 2 ou 3 fazendas para esse homem que ele tinha perdido, alguma coisa assim. Deus tinha devolvido para esse homem 2 ou 3 fazendas. E quando ele falou isso, olha, quem não pode com nada, o seu melhor, traz aqui. Esse homem levantou, Deus tinha devolvido 2, 3 fazendas para ele. Ele foi na carteira dele, pegou a menor nota que tinha e colocou no funcionário falando ontem. Irmãos, não que tivesse uma cobrança que ele tinha que fazer alguma coisa. Ele disse, não é possível. Isso é uma falta muito grande de reconhecimento. Deus deu 2, 3 fazendas.
Na hora dele fazer para Deus, ele fez o pior. Ele disse, me marcou muito, porque eu sabia, eu conhecia a situação. Eu sabia o que Deus tinha feito na vida daquele homem, que Deus tinha devolvido para aquele homem. Na hora de fazer para Deus, ele fez o pior possível. Gente que tinha menos condição tinha feito muito mais naquele dia. E às vezes a pessoa não sabe por que Deus existe. Que às vezes a coisa aperta, a coisa não vai para frente. Irmão, falta se reconhecer o quê? A dependência. Fala para Deus como se Deus tivesse a obrigação de fazer. Não, não, não. Olha o que Deus diz. Deus resiste ao soberbo. Mas olha isso agora. Deus dá graça a quem? Aos humildes. Você sabe o que é graça? Alguém pode falar? O que é graça? Favor não merecido. Quando você é humilde, até o que você não merecia, Deus te dá. Irmão, quando você aprende a reconhecer sua dependência de Deus, até o que você não merecia, Deus vem e te acrescenta pela tua humildade, pelo teu quebrantamento de coração. Quando você aprende a andar em humildade diante de Deus, meu irmão, até o que você não fez para colher, Deus te dá. Você vai dizer, mas eu não plantei isso. Deus vai lá e te acrescenta. Porque quando você anda em humildade, você agrada a Deus. Diga glória a Deus. Deus dá graça ao humilde. Olha o versículo seguinte, a gente já encerra já. Os obreiros já podem até preparando a ceia. Versículo seguinte, ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Repare, ó, humilhai-vos. Quem tem que se humilhar? Diga, sou eu. É você, irmão. Quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, olha o que diz a Bíblia, para que a seu tempo Ele vos exalte. Escute, Deus tem muita coisa para você. Mas muitas vezes Deus não acrescenta mais, porque Deus sabe que se Ele der, o que vai acontecer com a pessoa? O que vai acontecer? Ela vai se exaltar. Ela vai parar muitas vezes de reconhecer a dependência que tem de Deus. Então hoje, você tem que tomar uma decisão. Dizer, Jesus, eu estou aqui para me humilhar. Se eu ainda estou de pé, esse é o segredo para não cair. Se humilhar. É permanecer em humildade. Se Deus está te abençoando, escute, Deus está te abençoando, tá, pastor? Está abençoando muito. Não se esquece da dependência que você tem de Deus. Continue humilde. O Esdras disse, Senhor, eu não quero voltar lá e ser envergonhado, então eu venho para cá e me humilho diante do Senhor. Quanto for necessário eu me humilho perante o Senhor, do que é melhor do que ser envergonhado pelo mal. Agora, se você caiu, pastor, eu caí. Pastor, um dia eu tomei uma decisão, um dia eu testemunhei de Deus e hoje eu estou fazendo aquilo que antes eu testemunhava que eu não fazia mais. Eu estou voltando a ser aquilo que antes eu tinha testemunhado que Deus tinha me libertado, que a boa mão do Senhor tinha sido comigo. Olha eu, pastor, caindo de novo no mesmo pecado. Meu irmão, volte e se humilhe diante de Deus hoje. Se humilhe diante do Senhor, fala, Deus, eu escutei a tua voz. Senhor, eu dependo, eu reconheço a minha dependência de ti. Irmão, Deus vai te dar graça hoje. Até aquilo que você não merece, Deus vai te acrescentar. No tempo de Deus, se você for humilde de hoje para frente, no tempo de Deus Ele vai te exaltar. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece. Amém. Hoje eu vou pedir diferente. Eu não vou pedir nem para você ficar de pé. Se você puder, peço que você fique de joelhos aí onde você está. Se você não puder, eu sei que tem gente que tem uma dificuldade. Pastor, eu tenho um problema no joelho, eu tenho uma luta, eu tenho isso. Fique sentado, não tem problema. Mas hoje nós não vamos ficar de pé diante de Deus, não. Hoje nós vamos nos prostrar diante dEle. Eu quero que você se prostre diante do Senhor nesta hora. E não só com palavras, mas com uma decisão, com atitudes, você mostra a sua dependência de Deus. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Antes de orar, se humilhe agora. Nós vamos orar já já, mas antes de qualquer coisa, fala para Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, eu oro ao Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Se não fosse o Senhor, meu Deus, hoje eu seria uma vergonha. Como eu disse nos outros cultos, se não fosse o Senhor, hoje eu seria uma vergonha para a minha família. Se não fosse o Senhor, hoje eu seria uma vergonha para o Evangelho de Cristo, Pai. Eu só estou aqui de pé por causa do Senhor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Fala para Deus agora. Talvez você como eu tem que reconhecer isso. Fala, Deus, eu não tenho sido aquele que eu poderia ser.
É melhor você se humilhar diante de Deus do que ser envergonhado pelo inimigo, meu irmão. Fala, Deus, não deixa eu voltar atrás, eu tomei uma decisão um dia na minha vida. E hoje eu testemunho do Senhor. Eu não quero amanhã, meu Deus, estar falando o contrário daquilo que eu falei, estar vivendo ao contrário daquilo que um dia eu testemunhei. Não, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida, meu Pai. Eu dependo totalmente, completamente do Senhor, porque se não for o Senhor na minha vida, meu Deus, eu não seria nada. Eu não teria nada, eu não sei o que fazer sem a Tua presença. A Tua igreja, esse povo que se chama pelo meu nome, pelo Teu nome, Senhor, se humilha diante de Ti agora. É alguém que diz, Senhor, eu reconheço, eu não tenho nem direito, meu Deus, de pedir algo ao Senhor. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor concede graça aos humildes. Como diz aquela mulher, quando o Senhor falou para ela, mulher, o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos, não. O Senhor a humilhou, mas então, até então, ela não havia recebido a bênção. Tudo mudou quando ela se humilhou a si mesma. Quando ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Naquela hora ela alcançou a graça. Naquela hora o coração do Senhor se abriu para ela. Porque ela disse, é verdade. Eu não sou nada, Senhor. Se eu sou então como uma cachorrinha, meu Deus, pelo menos as migalhas o Senhor pode me dar. O Senhor virou para ela e disse, mulher, grande é a sua fé. Vai que a tua filha está liberta. Irmão, talvez é o que está faltando. Porque Deus tem resistido à soberba. Muita coisa está amarrada, porque falta humildade, falta se humilhar. Então peça perdão a Deus agora. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Fala, Jesus, tem misericórdia de mim, Espírito Santo. Hoje seja um dia de quebrantamento, Pai. Que hoje seja um dia de transformação, Espírito Santo. Oh, misericórdia. Fale com Deus aí baixinho, ninguém precisa ouvir. Se humilhe, você que errou, Ele vai te perdoar, se humilhe. Você que falhou, Ele vai te perdoar, se humilhe. Oh, aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, essa pessoa se prostra diante do Senhor aqui nesta noite, dizendo, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso da Tua presença. Eu achei que eu era, eu achei que eu podia, mas hoje, meu Deus, eu reconheço que eu nada sou, se não for o Senhor, se não for a Tua misericórdia. Não tem nada de bom em mim, o que tem de bom em mim vem do Senhor. Se a Tua presença sair da minha vida, acabou, meu Deus, acabou. Acabou. Repita comigo, diga, Senhor Jesus, me perdoa por todos os pecados cometidos contra o Senhor, tanto consciente quanto inconscientemente, por pensamentos, por palavras, por atitudes, até intenções do coração, que o Senhor sabe, que o Senhor viu. Em nome de Jesus. E amém. Amém. Pode ficar de pé. Glória a Deus. Olha, se você sente essa graça no seu coração, porque não é por merecimento. Você diz, graças a Deus, pastor, eu posso participar do corpo e do sangue, eu senti o perdão. Pastor, mas eu não senti, mas você crê. Então participe. Agora você, Deus, a Bíblia diz, examine o homem assim. Não sou eu que tenho que dizer, igreja, irmão, você pode, você não pode. Misericórdia, eu não estou nessa posição, não. Mas se você diz, graças a Deus, pastor, eu me humilhei, eu creio no perdão de Deus, eu posso participar. Então participe. Se você ainda não se sente apto, pastor, ainda falta para mim. Então você vai pegar ao menos o cálice. Amém, Jesus? E se colocar humildemente hoje diante de Deus, que Ele vai te conceder essa graça. Para que na próxima Santa Ceia você esteja participando conosco. Quem entendeu, diga amém. Ao menos o cálice, não é meia ceia não, é o cálice de libertação.
Para que Deus te dê essa graça e no próximo ceia você esteja conosco, em nome de Jesus, participando do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Os irmãos vão passar, você pode pegar, não coma, não beba ainda, esperem uns pelos outros em nome de Jesus. Vamos adorando, Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, E agora nos convida. E agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te Vem dá. faminto, Vem faminto, tua alma oh glória a Deus. saciar. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. É hoje, meu irmão, hoje. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez. Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, E ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe o pão. Fogo, peixe e pão. Jesus que os convida. Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Água em vinho transformou. Vem faminto. Vem faminto a Jesus. Vem. Glória a Deus. Alguém faltou o pão, alguém faltou o cálice. Todos pegaram. Fecha os teus olhos. Levante o pão ao céu. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e partiu. Tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo, que é partido por causa de vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Irmãos, Jesus Cristo a si mesmo se humilhou. Jesus não precisava passar por aquilo que Ele passou. Jesus Cristo tinha o poder para se livrar daquela cruz a hora que Ele quisesse. Senhor, o Senhor disse a Pedro: Pedro, se eu quisesse agora, eu oraria ao Pai, Ele mandaria anjos aqui. E tudo aquilo seria resolvido. Jesus, se o Senhor quisesse, a qualquer momento o Senhor desceria daquela cruz, o Senhor tinha o poder para isso. Mas o Senhor de própria vontade ficou ali humilhado. O Deus Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, ficou ali humilhado, para que hoje eu tivesse vida, para que hoje eu tivesse perdão, para que hoje eu tivesse misericórdia, para que o meu pecado fosse apagado. Por que então eu não posso me humilhar? Se quem tinha, se quem era, não fez questão de ser ou parecer, mas foi como uma ovelha muda ao matador. Meu Deus, então, quem sou eu, Pai? Jesus, eu aceito. Eu recebo, Pai, o que o Senhor fez por mim naquele dia. E quero hoje fazer valer aquele momento em que o Senhor assim mesmo se humilhou na minha vida, Pai. Levante o pão aos céus e diga: Senhor Jesus, transforma agora este simples pedaço de pão no corpo de Cristo. Tira, Senhor, tudo que é natural e transforma agora em tudo espiritual. Este agora é o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Coma, mastigue bem, sem pressa, em nome de Jesus. Levante o cálice aos céus. De igual modo,
Jesus, levantando o cálice, disse: este é o meu sangue, que é derramado por causa de vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Meu irmão, meu irmão, a oportunidade. Porque ali foi um sangue limpo, puro, puro, puro de qualquer pecado, para limpar o meu pecado sujo, para limpar o seu pecado sujo. Como não amar um Deus tão maravilhoso assim? Oh, um Deus tão tremendo, um Deus tão maravilhoso desse jeito. Era aquele sangue limpo que nunca viu pecado, para limpar o meu pecado, a minha sujeira, a minha iniquidade. Por isso hoje, Jesus, eu não quero sair da tua presença mais. Eu quero esse sangue sobre mim todos os dias, que me limpa, que me purifica e me lava. Levante o cálice ao céu, diga: Senhor Jesus, transforma nesta hora este simples cálice de suco de uva no sangue de Cristo que me purificou. Participe agora em nome de Jesus. Aleluia.